A fuga é impossível. Só o nome já diz muita coisa, não é? Hoje a gente mergulha em uma das histórias mais lendárias de todos os tempos. É a história de um confronto, um choque épico entre a fé e o medo. Bem ali, nas margens do Mar Vermelho. E a história toda começa com uma pergunta que parece não ter resposta. Como é que se escapa do que é inescapável? O que se faz quando um povo inteiro está encurralado, com o mar pela frente e o exército mais poderoso do mundo vindo logo atrás? Pois é exatamente essa situação que vamos desvendar agora. Então, para começar, a jornada já se inicia com uma decisão que, olha, desafia qualquer lógica. Em vez de seguir direto para a liberdade, o caminho que eles tomam leva diretamente porque parece ser uma armadilha perfeita. E o mais intrigante aqui é a ordem em si. Imagina só a cena. Depois de finalmente conquistar a liberdade, a instrução é dar meia volta e acampar de costas para o mar. Um beco sem saída, literalmente. Do ponto de vista de estratégia militar, isso era uma loucura completa. Só que, por trás dessa aparente loucura, havia um plano, uma estratégia divina. A ideia era justamente atrair o faraó para um confronto final. Porque, ao ver os israelitas ali, encurralados, ele ia pensar o quê? Ah, tão perdidos, desorientados, são uma presa fácil. E não é que o plano funcionou? O orgulho ferido do faraó, a perda econômica, tudo isso falou mais alto. Ele e seus oficiais se arrependeram na hora de ter liberado sua principal força de trabalho. E aí, decidiram agir. É a prova de que a ganância às vezes cega completamente a razão, né? E a reação, olha, foi gigantesca. O faraó não brincou em serviço. Ele mobilizou a elite do seu exército. 600 dos melhores carros de guerra do Egito, fora todas as outras tropas. Se a gente for pensar friamente, humanamente falando, os israelitas não tinham a menor chance. Bom, e é aí que a gente chega no ponto de crise total. A armadilha está montada. E a grande questão agora é, como é que um povo reage quando o medo se torna palpável, real, e a fé é tudo o que resta? A cena é de puro desespero. Tenta imaginar. De um lado, as águas intransponíveis do Mar Vermelho. Do outro, o barulho, aquele som que vai aumentando dos carros de guerra egípcios se aproximando. Simplesmente não havia para onde correr. E nesse momento de pressão máxima, o povo se divide. De um lado, o pânico total. As pessoas apavoradas se voltam contra Moisés, chegando a dizer que preferiam a antiga escravidão a uma morte que parecia certa. Do outro, vemos a calma, uma calma inabalável de Moisés, tentando focar a atenção de todos não no problema, mas na solução divina que ele acreditava que estava por vir. Essa frase resume a mensagem central do confronto. Era um chamado para parar, aquietar a mente e testemunhar algo extraordinário. A única responsabilidade do povo era uma só: confiar. Ok, agora a gente chega ao clímax da história. A fé é colocada à prova e o palco está todo montado para uma das intervenções divinas mais espetaculares já registradas. E a sequência de eventos é... Nossa, impressionante. Uma barreira divina se forma, escuridão para os egípcios, luz para os israelitas. Com o gesto de fé, Moisés estende a mão sobre o mar. Um vento poderosíssimo abre um caminho seco e o povo atravessa entre muralhas de água. Quando a travessia termina, o mar se fecha sobre o exército egípcio, selando a vitória dele. O que vemos aqui é uma ideia do que eles presenciaram. E veja bem, não foi apenas a maré que recuou. O texto bíblico é bem específico. As águas se levantaram como um muro de cada lado, criando um caminho seguro no leito do mar. No meio daquele caos, com as rodas dos carros atoladas, os soldados egípcios finalmente se deram conta. A ficha caiu. A luta não era contra escravos fugitivos, era contra o Deus deles. Só que, já era tarde demais. Após a destruição do exército e aquele livramento milagroso, a reação imediata não é de silêncio, mas sim de música. A tensão finalmente dá lugar à exaltação. E essas são as primeiras palavras da primeiríssima canção registrada na Bíblia, cantada por Moisés e todo o povo. É uma explosão de louvor e gratidão, uma forma de processar e celebrar o milagre que eles tinham acabado de testemunhar. Mas esse cântico é muito mais que uma celebração. Ele é teologicamente rico. Ele reconta a vitória, exalta a Deus como um guerreiro poderoso e declara o seu domínio eterno. É um exemplo perfeito de como a música tem esse poder de gravar verdades profundas na mente e no coração. Naquele dia, ali na praia, vendo os corpos dos seus antigos opressores, algo mudou. O pânico deu lugar a um temor reverente.
E a confiança, que antes era tão frágil, foi finalmente depositada em Deus e no seu líder, Moisés. Só que a história não termina na celebração. Ela continua e revela a impressionante complexidade da fé humana e a fragilidade da nossa memória. Olhem só esta linha do tempo. É impressionante. Apenas 3 dias. 3 dias separam o maior milagre que eles já tinham visto da primeira reclamação no deserto. A euforia do livramento deu lugar, muito rapidamente, à dureza da realidade. Ao chegarem em Mara e encontrarem águas amargas, aquele mesmo padrão de murmuração que a gente viu à beira do mar ressurge. A gratidão de apenas 3 dias antes parece ter sido esquecida diante da necessidade imediata de água. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. A história de Mara, logo depois do Mar Vermelho, expõe uma tensão fundamental. Como é que a memória de grandes milagres sobrevive aos desafios do presente? E no fim das contas, por quanto tempo a fé realmente dura?